Olá pessoal, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite a quem está nos assistindo em casa. Eu sou a professora Cíntia Machado de Oliveira e nós vamos trabalhar hoje o tema Resposta do réu. Esse é o nosso tema que vai envolver a aula de hoje toda. Pessoal, nós vamos então começar com esse tema, e em que pese a resposta do réu englobe mais do que simplesmente uma pura defesa, eu quero começar com vocês verificando o direito de defesa, porque nós temos a resposta do réu que nós podemos identificar três modalidades clássicas de resposta do réu: a contestação, as exceções e a reconvenção. Estas duas primeiras vão nos ocupar nossa maior parte da aula, porque elas sim são modalidades de defesa. Enquanto a reconvenção, ela é uma modalidade de resposta do réu, mas ela não é exatamente uma modalidade de defesa. A reconvenção acaba sendo um ataque. É um momento que se usa um momento de resposta do réu, mas na verdade o que o réu originário do processo faz, ele se transforma numa espécie de autor quando ele apresenta uma reconvenção. Isso vai ser o nosso último momento de discussão da aula, porque se aproxima muito mais da aula passada nossa, que é uma aula de petição inicial, porque nada mais é a reconvenção na sua estrutura lógica do que uma petição inicial. Então nós vamos nos focar agora na discussão da defesa. Pessoal, assim, eu até acho que pouco se fala sobre o direito de defesa com a devida importância que a gente deveria dar para ele. Ou pelo menos, acaba se falando menos no direito de defesa do que a gente tanto apregoa o direito de ação. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é esta correlação que está aqui no material, que eu tenho uma ligação direta entre o meu direito de ação e o meu direito de defesa. Pessoal, da mesma maneira como eu tenho a possibilidade que a gente tanto fala do direito de ação, que é um direito que não pode ser condicionado, e todas as defesas que se encontram em torno desse direito de ação, a defesa que a parte faz num processo, ela também é contemplada com essas garantias todas. Então nós estamos falando que o direito de defesa é expressão, sim, dos princípios democráticos. O direito de defesa é um direito subjetivo público, assim como é o direito de ação. Então, voltando, pessoal, a gente pode dizer então que o nosso direito de defesa é um direito subjetivo público, tá? Então, o direito de defesa é um direito autônomo, independente do direito material, chega a dizer o Mauro Schiavi. Pessoal, então assim, a importância que nós temos é gigantesca. No momento que alguém entra com uma ação contra outra pessoa, da mesma forma que nós temos todas as proteções para a pessoa ter o direito, ter acesso ao judiciário, ter o acesso à ação, nós também temos que dar o direito para aquele que foi levado a juízo poder bem responder, poder bem se defender com todas as garantias que possam ser a ele asseguradas, tá? Por isso que é tão importante essa ligação. A ação está tão ligada, então, ao direito de defesa. Tá? Só essa observação, então, essa introdução. Nós vamos passar diretamente, então, ao estudo das modalidades. A resposta do réu, conforme eu já elenquei para vocês aqui, a base disto aqui, pessoal, é o artigo 297 do CPC. Porque a CLT nos fala sobre contestação, a CLT nos fala sobre exceções.
A CLT não nos fala sobre reconvenção, ela não nos fala, mas aceita-se, tá? É largamente aceita, vocês vão encontrar, assim, é realmente absolutamente minoritário a posição de um e outro autor que tendem a negar a reconvenção no processo do trabalho, mas é realmente algo que dá para, inclusive, ser quase que descartado, porque ela é largamente aceita no processo do trabalho, tá? Pessoal, mais um detalhezinho aqui, já que nossa aula é de pós, para a gente poder fazer algumas observações especiais. Essas três modalidades aqui, contestação, exceção, reconvenção, são modalidades que ninguém discute, tranquilas, tá? São as três modalidades de resposta do réu que estão lá previstas no 297 do CPC. Mas assim, a doutrina, ela vem alargando estas situações. Basicamente aqui eu usei um autor como exemplo com vocês da posição que ele tem, porque ele tem uma posição bem aberta em relação a outras modalidades de resposta do réu, que é o Mauro Schiavi, e ele apresenta algumas outras. E se vocês forem pesquisar na doutrina, vão encontrar que, dependendo do autor, vocês vão ter uma amplitude dessas modalidades de resposta do réu, que nós temos, além simplesmente daquelas três, mais modalidades existentes. Que outras modalidades seriam estas? Apenas aqui como exemplo para vocês, vamos tentar elencar mais algumas, além meramente destas três que já são largamente conhecidas. A primeira delas, que a doutrina, quase que em peso também, menciona que é uma modalidade de resposta do réu, é o reconhecimento do pedido Pessoal, o reconhecimento do pedido é uma resposta que o réu pode fazer. Ele pode vir ao processo e simplesmente, é raríssimo acontecer isso, mas ele pode vir simplesmente nos termos do artigo 269 do CPC e reconhecer a procedência do pedido. É verdade, isto é correto. Tanto que o CPC nos indica que haverá resolução do mérito. Isso é uma forma de resposta do réu. Além disso, nós temos também como indicação, alguns colocam que as intervenções de terceiro, também são outras modalidades de resposta que nós podemos encontrar pelo réu. Aí eu coloquei para vocês no material aqui meramente os artigos fundamentais relacionados com a intervenção de terceiro. Não é tema nosso aqui estudar essas modalidades, tem aula própria para se estudar a verificação delas. Tem mais uma até que não está no material, que anotem, por favor, que o Mauro Schiavi é um também que menciona. Eu não concordo muito com essa, mas já que nós estamos seguindo um autor, que é a impugnação ao valor da causa. Ele também menciona como uma das possibilidades de resposta do réu. Tá. Temos ainda a ação declaratória incidental. A ação declaratória incidental. E aí nós temos então uma listagem, né, dessas possibilidades que são listadas pela doutrina como outras além daquelas tradicionais contestação, exceção e reconvenção que nós vemos, tá? Não é toda a doutrina que vai aceitar, mas eu acho que é interessante, ainda mais que nós estamos numa pós, para vocês conhecerem que nós temos uma abertura maior doutrinária em relação às possibilidades de resposta do réu. Pessoal, eu quero lembrar para vocês, isso aqui nós vimos
em torno do final da aula passada, quando nós falamos sobre, que nossa aula passada foi sobre petição inicial, mas fundamentalmente depois pegou a parte de audiência, então era petição inicial e audiência, e as questões sobre a presença das partes, revelia, confissão. Eu quero lembrar para vocês, então, até no material da aula passada vocês têm inclusive o nome das teorias todas, aquela teoria da inatividade, para lembrar que a resposta do réu, pessoal, ela é um simples ônus processual, ela não é uma obrigação. Ou seja, nós não falamos hoje mais em revelia como pena, uma pena de revelia, é uma consequência, né, do não comparecimento da parte, da não apresentação de defesa. Nós vamos ter a revelia e a confissão como consequências, e nós vimos, né, na aula passada que isso inclusive pode abreviar o processo, que é a teoria da inatividade, que o réu tem a opção, ele tem tanto a opção de se manifestar, de responder, de comparecer, de prestar depoimento pessoal, de apresentar sua defesa, como ele pode se manter inerte, é uma opção que ele tem, e dessa maneira nós não falamos em penalizações, e sim em consequências em relação a isso, tá? Pessoal, como a gente também pode, através destas outras opções de resposta do réu, nós também podemos ver que a defesa, a resposta que o réu pode fazer, nem sempre é uma contraposição aos direitos do autor. O reconhecimento do pedido é um exemplo claríssimo disso. Você vem responder, e você vem responder para dizer o quê? Olha, é verdade, é procedente essa demanda. Então, nem sempre a resposta ela vai ser o quê? Uma objeção, uma contraposição aos direitos alegados pelo autor. Ela pode ser, inclusive, um reconhecimento desses direitos. Tá? E na modalidade tradicional, como a gente conversou, então, a defesa abarca a contestação e a exceção, e a reconvenção, na verdade, não é uma defesa, ela é a feitura de um pedido em face do autor primitivo. E sobre estas três, então, é que nós vamos lançar o nosso olhar na aula de hoje. Nós vamos iniciar o nosso estudo, pessoal, pelas exceções, pelas espécies de defesa a princípio, aí pelas espécies de defesa pelas exceções, depois contestação e por fim reconvenção. Pessoal, só para que a gente possa fazer uma estruturação aqui, que espécies de defesa nós podemos ter? Então agora esquecemos um pouquinho lá a reconvenção, tá? Que não é uma modalidade, como a gente viu, de defesa, para nos centrarmos então nas exceções e na contestação. Nós temos três modalidades de defesa. Nós podemos ter a defesa indireta do processo. Então, das espécies de defesa, nós podemos ter a indireta do processo, a defesa indireta do mérito e a defesa de mérito. Aqui no quadro meramente só esquematizado para vocês o que está com mais explicação no material. Pessoal, o que seria cada uma delas, né? Eu tenho, por exemplo, as defesas indiretas do processo. O que elas buscam? Nós vamos discutir aqui os pressupostos para o válido desenvolvimento do processo. Tanto pode ser com efeito dilatório quanto com efeito peremptório. Como assim com efeito dilatório? Por exemplo, quando a gente vai entrar com uma exceção, tá? Uma exceção é um exemplo de uma defesa indireta do processo. Uma exceção de competência territorial. Eu quero acabar, liquidar com o meu processo? Não, eu não tenho esse interesse. Então, eu não estou de forma peremptória acabando com o processo. Eu estou simplesmente encaminhando um processo que, por exemplo, eu estou discutindo, mas o cara entrou com a ação em Porto Alegre.
mas ele trabalhava, sabe aonde? Era lá em São Paulo, é lá que ele tem que entrar com a ação. Então, quando eu oponho uma exceção, que é uma modalidade de defesa indireta do processo, ela pode ter efeito dilatório. Eu posso não desejar acabar com o processo como um todo. Eu posso desejar simplesmente, eu estou postergando um pouco. Eu quero levar esse processo de Porto Alegre para São Paulo. Mas eu posso ter com as defesas indiretas do processo, sim, uma busca de um efeito peremptório, como por exemplo uma coisa julgada. Essa sim, essa eu posso opor, é uma defesa do processo, ela se liga com os pressupostos de desenvolvimento válido do processo, e se eu estou alegando que aquelas horas extras já foram discutidas numa ação que transitou em julgado, não é efeito dilatório que eu estou pretendendo. Eu tenho ali um efeito peremptório, eu quero acabar, eu quero realmente terminar com aquele processo sem entrar no mérito, simplesmente no aspecto das defesas indiretas do processo. Mas eu posso ter defesas que são de mérito. Estas duas aqui são de mérito, só que mesmo o mérito, eu posso ter defesas indiretas, que são as preliminares do próprio mérito da ação, que extinguem o meu processo quando eu consigo bem colocá-las e eu tinha razão em relação a elas, elas conseguem extinguir o meu processo com resolução do mérito. Os exemplos mais típicos são prescrição, decadência, elas resolvem meu processo com mérito, mas observem, eu não ataquei o mérito da questão. Eu estou ainda numa defesa indireta do mérito. Eu não estou dizendo, por exemplo, a pessoa entrou com... Pegar o nosso exemplo das horas extras. Uma mesma alegação do autor como hora extra pode levar a vários tipos de respostas do réu. Eu posso ter uma defesa que seja uma defesa indireta. Eu vou dizer, não. Essa hora extra aí, isso aí tem litispendência com outro processo, ou coisa julgada. Então, eu estou fazendo uma defesa indireta do processo. Mas eu posso dizer em relação a essas horas extras que elas estão prescritas. A pretensão à hora extra está prescrita. Aí eu estou fazendo uma defesa indireta do mérito. E eu posso chegar a ter, realmente atacar a hora extra em si, dizer, não, essa pessoa nunca fez horas extras. Então, quando eu digo que ela não fez hora extra, ou que eu paguei as horas extras, aí eu estou entrando no mérito, aí eu estou defendendo, aí eu estou discutindo o mérito em si. Mas, enquanto nessas outras está prescrito, tinha coisa julgada, elas são diferentes, eu não tenho ainda a defesa de mérito, tá? Pessoal, qual é o momento de apresentação das respostas do réu? A regra geral para a apresentação destas respostas pela CLT, com todo aquele nosso princípio da oralidade tão conhecido que tem, né, ainda por cima, por isso que a gente viu na aula passada a importância que a audiência tem no processo do trabalho, porque o processo do trabalho, sendo um processo eminentemente calcado no princípio da oralidade, ele tem a audiência como grande ato processual, porque é na audiência que os atos vão ser realizados, e inclusive a CLT ainda tem pra gente a previsão de que as respostas elas devem ser opostas no prazo de 20 minutos na audiência. Esta é a previsão legal que nós temos. Aqui é que devem ser feitas as respostas do réu. Então, por exemplo, no processo civil, onde a parte é
ela recebe uma citação e ela vai ter então um prazo para contestar e para apresentar sua contestação em secretaria, em cartório, nós no processo do trabalho não vamos ser citados ou notificados, como aí vai depender da linha que vai se seguir, né, se vai usar a terminologia citação ou notificação, mas eu uso a terminologia citação. Você vai ser citado para apresentar a defesa em secretaria num prazo X? Não. No processo do trabalho, a parte ela é citada para comparecer numa audiência e nesta audiência é que será dado a ela, conforme a CLT, um prazo de 20 minutos para a apresentação da sua defesa, da sua resposta como um todo, né? Aqui a gente está agora focando na defesa, mas a resposta como um todo. Claro, pessoal, que a gente sabe que a praxe forense, ela consagrou a defesa escrita. Mas alguém pode negar, algum juiz pode negar a vocês, eu não, sei lá, aconteceu um problema, eu peguei um engarrafamento enorme, eu ia passar no escritório, eu não consegui pegar a pasta, não consegui imprimir, estou sem pendrive aqui, eu vou ter que fazer a minha defesa oralmente, é o que me sobrou, ou se eu passasse no escritório, eu não ia conseguir chegar até aqui, deu um problema, eu vou fazer a minha defesa oral. Algum juiz pode negar isso para vocês? Ele vai morrer de raiva, né, de ficar esperando 20 minutos, mas ele não vai poder negar isso para vocês, porque esse é um direito que cabe à parte, tá? Mas é claro que pela praticidade nós vamos apresentar uma defesa escrita. Então as defesas, sejam elas, e aqui vamos colocar maior então, né, as respostas como um todo, tá? Tanto aqui inclusive a reconvenção. Nós vamos apresentar o prazo, será o prazo de 20 minutos em audiência, mas a praxe vai consagrar o que? A apresentação delas por escrito. Você vai apresentar então, seja uma exceção, seja a contestação, seja a reconvenção, você vai apresentar então de forma escrita. Esta é a praxe, tá? Mas pela CLT, esta é a disposição que nós temos, 20 minutos dentro da audiência, tá? Bom, feitas as introduções ao tema, introdução as modalidades de resposta, o que é, então, o que são, né, os dois tipos de defesa, a outra que é uma espécie de resposta, mas na verdade é um pedido em face do autor primitivo, nós vamos começar, então, o estudo pelas exceções. Que a CLT nos fala das exceções, tá? Nós temos previsão expressa na CLT. Aonde está previsto? Nós temos no artigo 799. Quais são as denominações? Como é que nós vamos usar aqui os termos? Para quem vai entrar com exceção, ou a parte contrária, que sofre a exceção. Gente, nós temos a terminologia excipiente, para quem ingressa com a exceção, ou seja, aquela parte que está alegando, então, que o processo tem que sair de Porto Alegre e tem que ir para São Paulo. Tá? Que lá é o local, ela vai ingressar como exceção de incompetência territorial. Ela é o excipiente. A outra parte, a parte contrária, então, é o exceto. Pessoal, cuidado aqui, nós temos duas terminologias. A CLT usa a terminologia exceto. E a do CPC, a terminologia é excepto. Tá? Vocês vão encontrar essas duas, então, a CLT usando exceto, o CPC usando excepto. Tá? São as duas terminologias existentes para aquela parte, então, que está sofrendo, então, aquela que está no outro polo, no polo contrário de quem ingressa com a exceção. O momento de oposição da exceção. Pessoal, a regra vai ser a mesma. Se nós temos a exceção como uma resposta do réu, a exceção vai ser oposta quando? Nos 20 minutos da audiência, ou como eu já comentei com vocês, a praxe é apresentar de forma escrita. Mas nada impede que possa, inclusive, pessoal, detalhe, nada impede
Até porque a gente pode ter aqui exceção, por exemplo, de suspeição. A parte descobre na hora, ela percebe que o juiz é um juiz suspeito, que ela não tinha se dado conta antes. Ela não foi com a exceção dela escrita, ela levou a contestação por escrito. E na hora ela descobre que aquele juiz, a gente vai ver depois quais são as situações, tá? Ela descobre que o juiz se enquadra entre uma daquelas situações ali de juiz suspeito. Ela pode perfeitamente, não há nenhum problema você apresentar, né? Você quiser se apresentar uma parte por escrito e uma parte oralmente. Eu levei a minha contestação por escrito, mas agora, na verdade, o que eu quero fazer é a minha exceção. E essa eu vou fazer oralmente. Pode? Pode perfeitamente fazer, pessoal, tá? Não, inclusive, a gente pode fazer até a duplicidade. Já aconteceu de chegar em audiência e a parte fazer, por exemplo, a parte autora fazer um aditamento da petição inicial. Mas uma coisa muito simples. E o juiz na audiência fala para mim, assim, eu que estava do lado oposto, estava defendendo o reclamado. Doutora, é muito simples a colocação feita do aditamento, eu vou lhe abrir prazo oral, não vou lhe abrir prazo novamente, não vou marcar outra audiência, não vou abrir prazo escrito, eu vou lhe abrir prazo na audiência para, apresentando então a contestação por escrito, a senhora se defender oralmente sobre o pedido feito agora na audiência, o aditamento da petição inicial. Pode acontecer isso? Pode, o juiz tem esse poder. E às vezes realmente era tão simples. Nesse caso que eu estou contando para vocês, era uma coisa tão simples que não houve nenhum problema, que eu pude oralmente fazer a minha defesa sem nenhum prejuízo do meu cliente, tá? Porque era realmente uma coisa bastante simples que poderia ser feita. Não há nenhum problema na própria contestação você fazer parte dela escrita, parte dela oral, como você pode chegar numa audiência com uma contestação escrita e perceber que tinha que fazer uma exceção de suspeição, porque descobre naquele momento que o juiz, então, tem alguma ligação com a parte, com o advogado, alguma coisa que gere a suspeição, tá? Bom, pessoal, vamos vendo agora mais aprofundadamente as exceções. Só um detalhe, a gente vai ver posteriormente, tá? Com mais calma, mas eu quero chamar a atenção. Vocês podem pensar o seguinte, ó, tá? Ok, a resposta do réu, ela é apresentada no momento, então, no processo de trabalho, quando chegamos na audiência. Nós vimos na aula passada, temos a primeira tentativa de conciliação, se abre a audiência com a primeira tentativa de conciliação, não conciliando, o que se faz? A apresentação da resposta do réu, tá? Mas aí, gente, vamos pensar uma exceção. Passamos todo a fase de primeiro grau, chegamos inclusive à fase de sentença. E aí uma das partes recorre, e aí o processo chega no segundo grau. No segundo grau é que vocês descobrem, mas olha para onde caiu o meu processo, o relator. Este relator aqui, ele é impedido, ou ele é suspeito. Quer dizer, a suspeição ou impedimento, ela se apresentou não no primeiro grau, no segundo grau. Significa que eu não vou poder apresentar, então, esta é uma exceção? Posso. Pessoal, aqui está um detalhe importante, então. Em que pese o CPC nomine as exceções como uma resposta do réu, na verdade, as exceções de suspeição e de impedimento, elas podem ser apresentadas em qualquer momento. Elas não estão ligadas exclusivamente ao momento da resposta do réu. Isto vocês podem bem verificar aqui pelo artigo 305 do CPC. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção no prazo de 15 dias,
contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a suspeição. Pessoal, só aqueles 15 dias eu vou deixar em aberto, tá? Porque a gente vai discutir depois o prazo que é aplicado no processo do trabalho, que no processo do trabalho o entendimento do prazo de apresentação é diferente. Mas o entendimento é que a possibilidade é a mesma. E, gente, nada mais lógico, né? Quer dizer que se nós só imaginássemos que a exceção de suspeição, pegando essa como exemplo, a exceção de suspeição, ela só pudesse ser apresentada como resposta do réu, a parte teria que intuir, né? Teria que ser ela teria que ter uma bola de cristal para imaginar, não. Mas se cair com o juiz tal no segundo grau, eu já vou agora apresentar uma exceção, o que não teria a menor lógica. Ou seja, claro que você vai apresentar a exceção de suspeição lá no primeiro grau, lá na resposta do réu, quando você sabe que caiu no juiz, você chega para a audiência, você sabe que o juiz é amigo íntimo do fulano, você sabe disso. Bom, então aí você vai alegar no primeiro grau, é óbvio, aí vai ser na resposta do réu. Mas daqui a pouco, o primeiro juiz, aquele da primeira audiência, aquele que pegou a resposta da parte, que pegou a contestação, não era amigo íntimo da parte. Mas aí você sabe como é muito comum, né? Na verdade, o juiz que dá a sentença vai ser o juiz que instruiu o processo. Aí na segunda audiência, no procedimento ordinário, cai com outro juiz, ele que vai instruir a causa, e aquele juiz... mas aquele foi padrinho do filho da parte, mas isso aqui é amigo íntimo. Aí eu tenho uma exceção de suspeição que se coloca em primeiro grau, mas depois da resposta do réu. É claro que nós podemos alegá-la também, tá? Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque em que pese fale, a exceção é a resposta do réu, fica-se com aquilo na cabeça, parece que só pode se alegar algumas exceções só na resposta. Não, pessoal, se ocorrer uma situação que se apresente posterior, a exceção pode ser apresentada posteriormente. Nada mais lógico, né? Nada mais realmente justo do que possibilitar esta apresentação, mesmo que posterior à resposta, tá? Vai se apresentar no primeiro grau, daí ou vai ser direto no tribunal? Depende do caso. Se nós estivermos no tribunal, ela vai ser apresentada no tribunal. Se o problema for no primeiro grau, ela vai ser no primeiro grau. Se for no segundo grau, aonde for, ela vai ser apresentada. Então, aonde estiver o processo, aonde se apresentar a exceção, tá? Legitimidade para a oposição da exceção. Pessoal, bom, aqui deixa eu fazer uma observação, depois ela tá para vocês no material, mas só para poder antecipar um pouquinho, porque se vocês começarem a ver a CLT, vocês não vão entender uma coisa, porque na CLT fala só de exceção, de incompetência e exceção de suspeição. Não fala em exceção de impedimento. Informações por quê? Eu vou lá para o CPC e no CPC eu encontro a exceção de impedimento e na CLT eu não encontro. Pessoal, é que é o seguinte, a CLT ela foi redigida sobre a égide do CPC de 39. Né? E naquele momento, nós no CPC só tínhamos realmente exceção de incompetência e suspeição. No CPC de 73 é que foi alargado. Aí nós tivemos a dupla denominação, a denominação da suspeição e a denominação do impedimento. Então a CLT só fala destas duas. Mas quando nós vamos ver, inclusive, o que a CLT nomina como suspeição, vocês vão perceber que o que ela nomina como suspeição é tanto suspeição quanto impedimento. Na verdade, são os dois, tá? É o CPC de 73, que foi posterior, que fez a distinção, tá? Bom, feita esta observação,
Deixa a gente ver aqui o seguinte. Nestas modalidades aqui, nos 3 tipos, exceção de incompetência, sempre lembrando que nós estamos falando aqui de exceção de incompetência territorial, tá? Não é exceção de incompetência absoluta, por exemplo, em relação à matéria, tá? É incompetência aquela territorial. O processo tramitava, como eu dei o exemplo, começou aqui em Porto Alegre e a parte está alegando que esse processo deveria ir, na verdade, para São Paulo. É essa que nós estamos discutindo aqui, tá? Quem é que tem legitimidade para opor estas exceções? Será que só o réu, né, já que elas estão, né, exceção é a modalidade de resposta do réu, será que só o réu pode opor exceção? Pessoal, a de incompetência territorial nos parece lógico que só o réu é que vai poder opor. Porque, olhe bem, teria alguma lógica. O autor entra com a ação aqui em Porto Alegre, tá? Aí o autor, não. Ele entra com uma ação e diz, não, é exceção, porque o processo é para tramitar em São Paulo. Vou dizer, mas o que é isso, meu amigo? Você entrou com a ação em Porto Alegre. Se você entra com a ação em Porto Alegre, nós não vamos pensar em você apresentar uma exceção de incompetência territorial. Isso não teria a menor lógica. Então, a exceção de incompetência territorial, esta sim, esta aqui só pode ser apresentada pela parte passiva. Então, esta sim é realmente uma resposta exclusiva do réu. Porque ele que vai poder dizer, ó, só um pouquinho, a criatura sempre trabalhou em São Paulo, ela foi contratada em São Paulo e ela apresenta, só porque ela está morando em Porto Alegre, ela apresenta um processo em Porto Alegre. A minha empresa é em São Paulo, ela sempre trabalhou em São Paulo. Não, exceção de incompetência territorial. Então, o réu é que apresenta. Então, tem lógica que a legitimidade seja só da parte passiva. Agora, pessoal, exceção de suspeição e exceção de impedimento. Será que só a parte passiva é que pode apresentar? Não. Pessoal, as exceções de suspeição e de impedimento, elas podem ser apresentadas indistintamente por autor ou pelo réu. Indistintamente. Pessoal, o autor entrou com a ação. Aí a ação caiu na vara tal do trabalho. Aí, quando o autor vai na primeira audiência, ele, autor, é que vê, mas olha aqui, o juiz aqui, ele é meu inimigo. Mas esse cara aqui eu briguei, eu casei com a ex-namorada dele, que ele era apaixonado dele, ele me odeia, esse indivíduo. Ele vai, né, a possibilidade, ele é um juiz suspeito, então ele é meu inimigo. Ele tem muita possibilidade de que, sei lá, talvez aí julgar a ação contra mim. Então, o autor é que pode se colocar numa situação, né, de, poxa, esse juiz, ele é suspeito. Então, o autor pode perfeitamente alegar, sim, a exceção de suspeição. Ou ele pode alegar a exceção de impedimento. Vamos só um pouquinho, esse juiz aqui é irmão aqui da parte. Né, é pai, aqui é mãe, a juíza é mãe da parte. Bom, uma situação de impedimento, como pode o réu se colocar nessa situação? Bah, mas o juiz me detesta, né? Ou pode perceber o réu que o juiz é amigo do autor. Pessoal, então, simplificando aqui, exceção de incompetência territorial só tem lógica se a legitimidade para ser apresentada seja da parte passiva. Mas quando nós estamos falando em exceção de suspeição e impedimento, tanto faz. Aí o autor ou o réu, independentemente, ambos podem apresentar essas duas exceções.
tá? Pessoal, continuando aqui. Procedimentos comuns das exceções. Para a gente poder aproveitar, vamos ver algumas coisinhas que são comuns a todas elas, as três, e depois sim a gente vai ter que fazer separação, porque elas realmente têm algumas coisas que não se confundem, que são diferentes. Primeiramente aqui, no julgamento das exceções, nós não temos a determinação do pagamento de custas, que vão constar só o final na sentença que julgar o mérito da ação. Como regra geral das exceções, nós não poderemos opor recurso, essa é a regra geral, salvo quando elas forem terminativas do feito, assim nos diz o artigo 799, né, que aí acabam sendo terminativas, a possibilidade seria de incompetência, e a gente tem a súmula 214, que aí deixa claríssimo que nós temos sim a possibilidade de recurso quando nós vamos ter a situação final aqui, ó, a situação da letra C da súmula 214, quando nós temos o acolhimento de exceção de incompetência territorial que remete os autos para um TRT distinto daquele originário. Pessoal, é o exemplo que eu estava dando para vocês aqui em aula, ou seja, se eu entro com uma ação aqui em Porto Alegre, e aí a parte ingressa com uma exceção de incompetência territorial e ela obtém sucesso e ela consegue remeter o processo para São Paulo, nós vamos ter então uma decisão que faz o quê? Que tira o processo aqui do TRT 4 e leva para o TRT da segunda região, leva para o TRT de São Paulo. Desta decisão cabe recurso imediato, tá? Isso está claríssimo na súmula 214. Então, nós temos possibilidade sim, nas exceções, dependendo do caso, de haver recurso imediato. Não é a regra geral, é uma exceção, tá? Bom, e as espécies de exceção que nós temos, nós já discutimos quais são essas três aqui. Aqui está para vocês justamente a explicação, aquela que eu dei, por que a CLT falava só em suspeição. Porque a gente teve um desdobramento no CPC de 73, então aí nós passamos a ter então a CLT, né, apenas com uma terminologia, enquanto na verdade nós temos a figura da suspeição e do impedimento hoje destacados no Código de Processo Civil. Tá? Aonde estão presentes as exceções na CLT? Elas estão presentes aqui, pessoal, tá? No artigo 799, que fala bem claramente, nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente pode ser opostas com suspeição do feito as exceções de suspeição ou incompetência. E é aqui que eu falei para vocês, então, que vocês não encontram a palavra impedimento, tá? Vocês podem perguntar, mas professor, o que eu faço com as outras questões? Eu vou fazer o quê se eu quero alegar outras coisas, né? Que também sejam aí defesas indiretas do processo. Tá aqui, ó. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Então, elas vão acabar sendo alegadas aonde? Na contestação. Então, através de peça apartada, nós vamos alegar as exceções de incompetência territorial, suspeição e impedimento. E, por exemplo, litispendência, coisa julgada, incompetência absoluta e outras situações, então, elas serão alegadas em contestação. Claro que essas situações que eu falei agora não são defesas, né, de mérito diretamente, elas são defesas indiretas do processo, elas vão ser alegadas então como matéria de defesa. Tá? E aqui está a regra geral de que sobre as exceções, no parágrafo 2º, né, salvo das decisões sobre exceção de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Tá? Então, que elas não têm esse intuito, esse caráter, então, de possibilitar um recurso imediato. Nós vamos começar então agora, para poder estudar as exceções, fazer uma separação, tá? Nós vamos então verificar inicialmente a exceção de impedimento e suspeição, para depois verificarmos
A exceção de incompetência, porque elas têm diferenciação, tá? Bom, comentamos então que na CLT só tem a expressão suspeição e tem o seguinte, a CLT ela indica quais são as possibilidades de... no fundo ela mistura impedimento e suspeição, mas ela trata como possibilidade de suspeição. Ela fala, o juiz, presidente ou vogal, ainda numa redação, né, pessoal, anterior à nossa situação atual, que nem existem mais os vogais, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. E é isto que fala a CLT. Observem aqui, nós temos 4 situações descritas na CLT e situações descritas aqui dentro da situação de suspeição, tá? Que a gente vê claramente que está misturado impedimento e suspeição, tá? E são só 4 possibilidades que a CLT fala. Por que a gente vê que está misturado? Porque inimizade, amizade, são situações que levam o juiz a ser suspeito. Mas a situação de parentesco é uma situação de impedimento. Qual é a diferenciação que a gente tem, pessoal? Qual é a diferenciação que o CPC trouxe? Quando nós falamos em impedimento, nós estamos falando em questões objetivas. O juiz é, por exemplo, parente da parte, parente do advogado. O juiz atuou no processo como testemunha. São questões objetivas. Agora, suspeição. Aí são questões subjetivas. Aí a suspeição é assim, o juiz é amigo, o juiz é inimigo, o juiz, ele recebeu alguma coisa da parte, ou ele está para receber. Então, são situações, como o nome fala, suspeitas. Não é que sejam situações objetivas como são os impedimentos. Como nós vemos a CLT, ela só fala nessas 4 possibilidades e ainda por cima ela mistura. Ela acaba trazendo impedimento e suspeição junto, explicado, claro, como pela época não havia a distinção. Só que aí, pessoal, tem o seguinte. Se nós observarmos o CPC, nós vamos encontrar muito mais motivos de suspeição e de impedimento do que está previsto no artigo 801 da CLT. No material de vocês estão vendo aí de forma mais organizada, aqui no quadro como está menor o arquivo, mas só para a gente dar uma olhadinha, observem aqui, casos de impedimento no artigo 134, só de impedimento nós temos tudo isso aqui no CPC, mais tudo isso aqui de impedimento. De suspeição no CPC, nós temos o 135, que fala tudo isso aqui. Olha quantas hipóteses nós temos. Pessoal, então fica claro para vocês, confrontando os materiais, que o artigo 801, se colocado frente a frente com o CPC, ele tem muito menos opções, muito menos situações de impedimento e suspeição do que nós temos no CPC. E aí vem aquela velha dúvida que vocês conhecem do processo do trabalho. Quando é que eu posso aplicar o CPC? Quando eu tenho, primeiramente, omissão da CLT. Eu tenho que ter omissão da CLT e depois eu tenho que ter a compatibilidade. Primeira pergunta, tem omissão? Não, omissão não tem, porque a CLT ela fala claramente sobre as situações de impedimento e de suspeição. Gente, aí o que acaba acontecendo? Tem um artigo que acaba salvando a pátria aqui, que é esse artigo 137 do CPC. Este artigo, ele diz
que os motivos de impedimento e suspeição se aplicam aos juízes de todos os tribunais. Aí eu posso dizer de todos os tribunais. Então eu posso pegar esse não, se aplica inclusive aos juízes dos tribunais do trabalho, toda a justiça do trabalho. Pessoal, mesmo que não tivesse esse artigo 137, da minha parte da doutrina também coloca isso, que de qualquer maneira seriam aplicáveis esses artigos que nós vamos ver na sequência agora, para ver quando o juiz é suspeito ou quando é impedido. Por quê? Primeiramente pelo seguinte, a CLT, ela não é, esse rol do 801 não é um rol exaustivo. A gente pode perfeitamente entender como um rol exemplificativo, aberto a outras situações que a legislação coloque. Como bem veio o CPC em 73 e entendeu que, poxa vida, olha aqui, ó, tem situações que maculariam o processo. Gente, se nós entendêssemos que só essas 4 opções aqui do 801 fossem causas de impedimento e suspeição, mas com certeza nós teríamos um prejuízo à justiça como um todo, porque nós teríamos inúmeros processos trabalhistas que ficaria sempre aquela mácula. Mas isso aqui foi julgado por um juiz que era impedido, por um juiz que era suspeito. Então assim, ó, gente, por todas as questões, pelo artigo 137, pela questão de não entendermos que esse rol do 801 é um rol taxativo, que ele é, na verdade, um rol exemplificativo, e por mais que tudo, por questão de justiça, por uma questão de um processo idôneo, por um processo que preze pela lisura, nós temos que aplicar, sim, os casos de impedimento e suspeição do artigo 134 e 135 do Código de Processo Civil, tá? Então nós vamos justamente vê-los porque eles vão embasar as exceções de suspeição e de impedimento que nós vamos ter no processo do trabalho. Então nós vamos buscar lá no CPC a base para isso. Vamos ver, pessoal, quais são estas situações então. Nós temos primeiramente os casos de impedimento, artigo 134. Pessoal, é tudo tão lógico que chega a ser absurdo, né, a gente pensar que alguém poderia defender a não aplicação disso ao processo. Observem aqui. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário. Número 1, de que for parte. Mas é óbvio. Vocês imaginam o próprio juiz julgando a própria causa? Não dá. É óbvio que ele é impedido, é evidente, tá? Aqui, em que ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Tá? Tanto que, por exemplo, a parte pode, né, pessoal? A parte pode indicar o juiz como testemunha. Se a parte indicar o juiz como testemunha e ele entender, isso está lá no CPC descrito na parte provas, que ele tem conhecimento dos fatos, automaticamente ele se dá por impedido, esse juiz. E a parte não pode nem recusá-lo mais como testemunha. E aí ele passa a não poder mais atuar como juiz do processo, porque ele é impedido. Tá? Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Daqui a pouco o juiz está lá no primeiro grau, mas aí ele é convocado para o tribunal. Aí ele chega no tribunal, aquele mesmo processo que ele proferiu sentença, agora ele vai ser o relator. Pessoal, será que pode isso? Mas é óbvio que não, né? Mas aí, eu vou relatar aquilo, que revisão vai ser essa, né? Que recurso vai ser esse? Se é o próprio juiz que vai estar julgando, né, o recurso da decisão que ele deu. Então é evidente que ele é impedido. Agora, quarta situação. Quando nele estiver postulando, observem aqui, como advogado. Aqui o impedimento diz respeito ao advogado. Então, quando o advogado da parte, não é a parte, é o advogado da parte, for cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral até o segundo grau. Quer dizer, pessoal, aqui ó,
o juiz está lá esperando a audiência, maravilha, as partes estão lá, todo mundo. Sendo-se, se percebe o quê? Que o juiz está lá e a advogada de uma das partes é a esposa do juiz. Este juiz é impedido se for a esposa dele que estiver atuando como advogada da parte. Como aqui o impedimento diz respeito ao advogado, observem o seguinte, ele vai até uma linha menor, vai até o segundo grau. Mas agora a gente vai ter uma outra situação, que também é de impedimento. Mas aí é quando o juiz é alguma coisa da parte. Não é do advogado da parte, é da parte em si. Então, quando o juiz for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes, agora é mais sério, né, pessoal? Não é o advogado. Agora o problema dele lá, o impedimento é com a parte. Por isto que, vai até em linha reta ou na colateral, vai um grau a mais aqui. Vai até o terceiro grau, não é até o segundo grau. É bem lógico. Claro que é menos sério, né, o juiz ser alguma coisa do advogado do que da parte em si. Aí a parte a parte é quem tem interesse mesmo. Então, da parte, o parentesco pega o impedimento vai até o terceiro grau. Quando ele tem alguma ligação com o advogado da parte, o parentesco para no segundo grau, tá? Lógico, então, porque é óbvio que ser parte, né, é mais relevante ali a questão do impedimento do que meramente ser o advogado da parte, tá? Mais outra situação. Quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Pessoal, detalhe aqui, tá? Daquele inciso 4, que é aquele de quando o juiz é impedido em relação ao advogado da parte. No caso do inciso 4, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa. É, porém, vedado ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do juiz. Como assim, pessoal? Bem lógico de entender, tá? A gente sabe, né, todo mundo conhece, quem está no dia a dia da Justiça do Trabalho, sabe que é normal, a gente vai ter o juiz, aquele que tem uma tendência, que tem posições que são mais favoráveis, por exemplo, ao empregado. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa quarta região, alguns juízes com posições bem inovadoras, alguns juízes, por exemplo, até fui eu que dei a aula para vocês de prescrição, que a gente discutiu aquela tese nova da não aplicação da prescrição quinquenal, enquanto não for regulamentado o artigo 7º, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, nós temos juízes que aplicam essa tese aqui na quarta região. E é uma tese, claro, que é bastante favorável ao empregado. Eu pego aí um contrato de 20 anos. Se cair uma ação com esses juízes, eles vão, então, o que? Eles vão deferir os 20 anos, porque eles não aplicam a prescrição. Então aí cai lá, aí uma empresa vê na primeira audiência que, mas meu processo caiu com o fulano, mas meu fulano é muito favorável, eu vou contratar, tem um parente do fulano aí que é advogado, que cabe direitinho ali naquela situação de impedimento. E aí ele contrata o advogado posteriormente a já ter sido fixado o juiz da causa para que possa se alegar o impedimento, porque se gostaria que saísse daquele juiz, porque se sabe que aquele juiz tem posições que iriam contra uma das partes. Pode isso, pessoal? Não. Nós só vamos verificar o impedimento do advogado quando o advogado já estiver pleiteando no processo, e aí entra então, porque na verdade o advogado já está no processo, aí vem o juiz da causa. Não é possível o advogado pleitear
para ele cavar um impedimento, para ele retirar, e aí na verdade nós estaríamos justamente aí conduzindo a decisão ao interesse de uma das partes. Aí sim é que não poderia acontecer, tá? Então o impedimento ele tem que ter sido apresentado lá no princípio. Ele não pode ser o advogado ingressa na causa para poder alegar aquele impedimento, tá? Isso não pode. Qualquer exceção pode ser apresentada em qualquer momento, mas tu tem que fazer isso no primeiro momento que tu toma ciência ou não? Tá, a tua pergunta é em que momento nós temos que fazer isso, né? A gente viu ali, então eu vou adiantar um pouquinho, tá no material para vocês, mas já que tu perguntaste agora, nós temos, se vocês folharem, deixa eu chegar aqui no material, coloco também para responder para quem está em casa poder verificar. Se vocês folharem um pouquinho mais adiante, nós estamos 2 páginas adiante. Nós temos ali ainda momento de apresentação da exceção ao impedimento, tramitação da exceção. E em cima, pessoal, do tópico exceção de incompetência, tem as teses para vocês em relação a isso. Tá? Tá aqui na página anterior ainda. Aqui, tá? Se localizaram ali em cima do tópico exceção de incompetência. Pessoal, como eu falei, a gente chegou a ver aqui o artigo 305 do CPC, tá? O 305 fala que a exceção ela pode ser apresentada em qualquer momento, ela dá o prazo de 15 dias. Para quando ocorre, então, a situação de suspensão, impedimento. Só que aí tem a questão, mas qual é o prazo no processo do trabalho? No processo do trabalho, nós temos basicamente 2 correntes colocadas sobre esse tema. E essas 2 correntes acabam retirando o prazo de 15 dias do artigo 305 do CPC, afastando essa situação. Então, a gente tem 2 correntes. Primeira delas, que a parte tem que suscitar na primeira vez que tiver que falar no processo ou em audiência. E eu coloquei para vocês ali, por exemplo, esta é uma corrente defendida pelo Bezerra Leite. Tá? Aconteceu, na primeira oportunidade que você tiver que falar, você vai se manifestar sobre a exceção. Tá? Segunda corrente, ela utiliza como analogia aquele prazo de 5 dias que nós temos que ter entre a recepção da citação e a audiência. Então, que seria o prazo mínimo de resposta do réu. Então, ela coloca como 5 dias para a parte da ciência do fato que vai gerar a exceção, ela teria 5 dias para se manifestar, tá? Então, seriam as 2 correntes que nós temos. Dessa segunda corrente, exemplificando Mauro Schiavi, é um dos defensores. Particularmente eu ingresso na corrente do Mauro Schiavi, tá? Para evitar, porque se tiver que esperar, meu entendimento se tiver que esperar a primeira oportunidade da parte falar os autos, isso pode demorar, isso pode levar a prestação jurisdicional inútil, a perda de tempo. Então, eu acho que no momento que a parte ficou sabendo, a partir daquele momento que ela tem ciência, ela tem 5 dias para apresentar, então, a exceção. Tá? Mas nós não temos um prazo, não temos súmula a respeito, não temos OJ, é uma discussão doutrinária. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho ali. Então, nós estávamos vendo as hipóteses. Tá? Nós vimos, então, as hipóteses de impedimento. Quais são as hipóteses de suspeição? Pessoal, artigo 135. Então, lembrando, impedimento objetivo, suspeição é algo subjetivo. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando? Quando ele é amigo íntimo ou ele é inimigo de qualquer das partes. O juiz ou adora, é padrinho do filho do fulano, ou o juiz detesta a parte. Então, é amigo ou inimigo.
2. Quando alguma das partes, pessoal, observem como é largo esse inciso 2 aqui, observem aqui, ó. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz, do seu cônjuge ou de parente destes, em linha reta ou na colateral até o 3º grau. É largo isso. Então, se alguma das partes for credora ou devedora, isso vai até parentes do juiz, até na linha colateral, até o 3º grau. Tá? É bastante largo. O que mais? Quando ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Se ele receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. É óbvio, pessoal, que qualquer juiz que seja realmente imparcial não pode ficar aconselhando, vou subministrar meios para você continuar com esse processo. É evidente que isso seria absolutamente inadequado. Tá? E além disso, se o juiz for interessado no julgamento em favor de uma das partes, tá? E, por fim, o juiz poderá ainda declarar-se suspeito por motivo íntimo. Ele não precisa declinar qual é o motivo. Pode ter alguma situação de foro íntimo, ele apenas se declara suspeito, remete os autos ao seu substituto e sem ter obrigação de mencionar qual é a motivação que está o levando a se considerar como suspeito. Tá? Aqui tem uma outra situação, tá, que também afasta os juízes, que aí quando 2 ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta e no 2º grau na linha colateral, o primeiro que conhece da causa no tribunal impede que o outro participe do julgamento, tá? Nós temos esse impedimento também em relação, quando nós estamos no tribunal, uma turma lá, por exemplo, nós temos juízes que tenham esse parentesco. Ah, também vai fazer com que o segundo juiz, então, se retire do processo. E aqui está aquele artigo que eu falei para vocês, tá? Que o 137, que diz que esses motivos se aplicam aos juízes de todos os tribunais, tá? E aí, pessoal, na verdade, o importante, ó, na verdade, o juiz, ele deve perceber, o juiz, ele é uma pessoa com responsabilidades, é evidente, importantíssimas na sociedade, e ele deveria, por si só, se verificar, não só um pouquinho, está aqui diante de mim uma causa que eu sou suspeito, porque eu sou tão amigo dessa pessoa que eu vou ter dificuldade e eu não vou conseguir separar as duas coisas, eu não vou conseguir julgar com imparcialidade, eu vou então me afastar. Ou então, uma questão que é objetiva, né? Eu sou parente do fulano, eu tenho que me afastar. Então, o juiz, na verdade, o correto seria ele, ao perceber aquela situação, imediatamente se afastar. Se ele não se afastar, aí nós temos a modalidade, então, das exceções que servem justamente para isso, para que a parte possa recusar o juiz da causa, tá? Pessoal, um detalhe importante aqui. Essas situações de impedimento e suspeição, elas vão além do juiz, porque elas podem macular também o processo de outras maneiras. Nós podemos ter, olhem aqui o artigo 138, o Ministério Público, o serventuário da Justiça, o perito, o intérprete, estas pessoas atuando no processo, elas também estão sujeitas aos impedimentos e às suspeições que nós acabamos de ver. Eu até mantive para vocês aqui a redação original para vocês verem, não tinha lógica nenhuma, né? Antes os assistentes técnicos também estavam. Assistente técnico não tem, ele foi retirado, ele justamente é indicado pela parte. Então o assistente técnico, ele não tem motivo de suspeição e impedimento. O perito só é que tem hoje em dia. Só que tem o seguinte, gente. Essas aqui são situações de suspeição e de impedimento. A parte vai alegar como exceção? Não. Exceção é de juiz.
A exceção, aquela que é oposta com suspeição do feito, é do juiz. Isto aqui, pessoal, o que vai ser feito? Ó? A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar aos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da causa. Pessoal, a exceção, a verdadeira exceção que nós vimos lá de suspeição, de impedimento, até mesmo de incompetência, elas suspendem o feito. Estas aqui de MP, intérprete, serventuário, perito, são incidentes que são que tramitam em separado e sem suspensão da causa. Tá? Então, não são exceções, são incidentes processuais. Ok? Aqui a gente tem um momento de apresentação, a gente já discutiu, tá? Que na verdade ela pode ser apresentada lá, na resposta do réu efetivamente, ou posteriormente no momento que a parte souber, e aí a gente tem inclusive a discussão que a gente já travou. Então, se ela sabe depois, então vai apresentar no primeiro momento que souber, vai apresentar em 5 dias. Bom, e a tramitação, pessoal? A tramitação, a gente tem previsão no CPC, diferente da CLT. A CLT não é omissa. Neste caso, aqui tem uma discussão sobre a tramitação da exceção de impedimento e suspeição, tá? Nós temos o artigo 802, que diz que apresentada a exceção, o que nós teremos? O juiz ou o tribunal vai designar a audiência em 48 horas para julgar. Observem o que acontece então, pessoal. Acontece que pela determinação da CLT, por exemplo, na vara do trabalho, quem vai julgar a exceção é o próprio juiz. Será que não tem alguma coisa errada nisso, pessoal? O próprio juiz vai julgar se ele é suspeito ou não? Se o cara for suspeito e se ele tiver interesse de fazer alguma coisa errada, vamos combinar que aí ele não vai se dar por suspeito. Ele vai dizer, não, que nada, eu não sou amigo do fulano, se ele tem interesse em fazer alguma coisa. Então não parece muito lógico o juiz julgar, mas pela determinação da CLT, é o juiz que julga. E inclusive nós vimos que não cabe nem recurso imediato disso. Daí é que surge, no material para vocês, está aqui na sequência, a opinião, eu botei 2 autores para ilustrar, o Mauro Schiave e o Kleber Lúcio de Almeida. E eles defendem, e eu concordo com eles também, que essas exceções de suspeição e impedimento, que elas não poderiam ser processadas pelo artigo 802, que está meio aí equivocado, que está meio velhinho, que elas deveriam ser processadas, na verdade, pela forma que o CPC fala hoje, que é uma lógica bem mais, pessoal, assim parece, com lisura, com adequação. Olhem o que diz aqui o 313 do CPC. Despachando a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ele reconheceu, então ele vai ordenar a remessa dos autos ao seu substituto. Tá, mas e aí? Mas se o cara não se acha, eu não sou suspeito, que é nada, eu não sou amigo do fulano, eu não sou inimigo, eu não tenho interesse na causa. Aí ele vai julgar isso? Não, pelo CPC ele não julga. Então, se ele não se dá por suspeito ou impedido, o que vai acontecer pelo CPC? Em caso contrário, dentro de 10 dias, dará as suas razões, acompanhadas de documento e de rol de testemunhas, se houver,
ordenando a remessa dos autos ao tribunal. E aí parece mais lógico, né, pessoal? Aí o tribunal vai dizer, o juiz deu as suas razões, bem, eu não sou suspeito, eu não sou impedido, me desculpe, essa parte aqui quer me tirar do processo por outro motivo, porque eu sou muito favorável ao empregador ou ao empregado, são as minhas correntes, são as minhas posições, e o fulano quer me tirar, eu não sou suspeito, eu não sou impedido aqui. Então eu não sou, aí o tribunal vai julgar. Mas no processo do trabalho não é esta a regra que nós temos, tá? É o próprio juiz que vai se dizer e não cabe recurso imediato da suspeição e do impedimento, como nós vimos, tá? Você lança, exatamente, você pode recorrer da decisão final, você protesta e aí você pode recorrer da decisão final, como fala o artiguinho que a gente viu lá, né, que na decisão final você pode recorrer. Mas realmente me parece, pessoal, tá, eu cerro fileira aqui com os dois doutrinadores que eu exemplifiquei, que parece mais correta a posição que o CPC tem hoje, então eu defendo que está superada a nossa posição da CLT e que deveria ser aplicada a posição hoje muito mais coerente com a justiça, que é a do CPC, tá? Pessoal, vamos fazer, já que a gente acabou a exceção de suspensão e impedimento, então um intervalinho, nós voltamos com a exceção de incompetência.